Olá, caríssimas e caríssimos, aqui estamos nós para continuar nossa prosa científica e geográfica. Mas antes eu preciso dizer que estou muito feliz, não quero ser hipócrita. Hoje o CNPq lançou no ar, na sua principal página, a 7ª edição das Pioneiras da Ciência Brasileira e, para surpresa minha, eu estou entre elas. Estou muito honrada. No planejamento urbano e regional, sem dúvida nenhuma, eu posso me considerar uma pioneira, mas, de qualquer modo, é uma alegria muito grande fazer parte dessa história junto com mulheres tão importantes e tão notáveis que estão comigo nessa edição e que nos antecederam. Muito obrigada às mulheres brasileiras. Espero, com isso, estar homenageando a geografia e a ciência brasileira. Mas vamos à nossa conversa. Eu tinha imaginado hoje dar continuidade à elaboração que farei aqui neste espaço sobre a obra do professor Milton Santos, mas em função do diálogo que tenho mantido com algum dos frequentadores deste YouTube, eu imaginei que, primeiro, deixar bem claro a minha intencionalidade com essa exibição pública. Eu acho que a geografia, ela passa a ser, sempre foi, mas passa a ser, a partir do momento em que as tecnologias colocam também o espaço e o tempo, evidentemente, em evidência, falar um pouco mais dos avanços que a obra do Milton Santos procurou dar à consistência científica da disciplina geográfica. Mas, como tudo hoje tende à busca da verdade, que reside na realidade, a partir da interdisciplinaridade, que é atributo da realidade, tenho a impressão que o aprimoramento do trabalho de cada uma das ciências na divisão acadêmica e científica do trabalho se torna cada vez mais importante. E eu achei que, como a intenção dos meus livros é pretender discutir com os colegas, não só geógrafos, mas de todas as disciplinas, o rigor que se faz necessário nas ciências humanas, porque o nosso trabalho é muito complexo. Ele não é dedutivo, ele não é experimental, nós lidamos com uma realidade dinâmica, mutante, cada vez com transformações em processo de maior aceleração. Então, a vida do cientista social e do cientista humano, como é o geógrafo, hoje, sem dúvida nenhuma, se complicou muito, né? Então, que esse debate não fica restrito só entre nós, sobre a unidade da geografia, vamos falar disso sim. Eu acho que precisamos falar disso cá entre nós, entre a nossa comunidade. Mas fora dela, eu acho que é um problema do uso que uns e outros, nós, os cientistas, fazemos de palavras que tornamos conceito do outro. Na geografia, usa-se o conceito de renda, o conceito de Estado, o conceito de poder, o conceito de agricultura, o conceito de agrícola. Só que cada uma dessas especificidades científicas leva dezenas de anos para formar o seu especialista, entre aspas. Então é preciso muito cuidado no rigor do trabalho científico a usar uma palavra que nós, cada um do nosso lado, faz conceito, torna conceito, deformando não apenas a disciplinaridade do outro, mas pior do que isso. Isso não contribui em nada para o conhecimento da realidade. E eu li recentemente, comecei a ler, não terminei, fiz um fichamento ainda da introdução e do primeiro capítulo, de um livro muito interessante de um autor que eu acho que é psicanalista ou psicólogo. Eu não tive tempo sequer de ler a biografia dele, mas o livro dele é tão fascinante que eu li. Comecei a ler o livro, devo terminar agora nos feriados. Ele se chama Renato Mezan e ele fez um trabalho muito interessante
que resvala naquilo que eu estou tentando fazer em vida, a respeito de meu amigo Milton Santos, autor que eu tive o privilégio de conhecer em vida e que busco me aprofundar cada dia no conhecimento da sua obra, não é? É muito parecido. O Mezan, ele publicou um livro que todo mundo deveria ler, por sinal, porque é um livro de método, que se chama Freud, A Trama dos Conceitos. É da editora Perspectiva e a segunda edição dele saiu agora em 2013. O Renato Mezan, ele nos informa, e é valiosíssima essa contribuição, como é que ele estudou Freud. A maior dificuldade de um cientista, um filósofo, um pesquisador, isso foi dito por Jean-Paul Sartre, é ele trabalhar sobre obra de autor. Eu acho arriscadíssimo o atrevimento que deve existir na ciência, mas eu acho muito arriscado jovens cientistas ou jovens graduandos, mestrandos, se atrever a fazer um doutorado sobre obra de autor. Todos que eu tenho lido são muito fracos, muito frágeis e muito vulneráveis. Não tiro aqui o esforço e o método desse trabalho. Eu jamais aceitei orientar trabalho, como já me procuraram, sobre Pierre Monbeg ou sobre cada um desses autores importantes para a geografia. Eu não tenho competência para tanto. Não é à toa que o Jean-Paul Sartre, que sempre quis estudar Flaubert, ele só fez no final da sua vida. Então eu alerto os meus colegas, porque é muito complicado, você tem que conhecer tudo sobre o autor, não é sobre a vida e a biografia dele, é sobre o pensamento dele e o pensamento daqueles que o influenciaram, como ele utilizou e como é que ele elaborou a partir dali a sua obra. Na geografia, e acho que nas ciências humanas em geral, eu falo da geografia porque nós mergulhamos muito nas piscinas dos outros, nós nadamos muito nas piscinas dos outros e acho que não temos sido competentes. Então eu imaginei hoje fazer um vídeo um pouquinho mais comprido, mas com esse preparo, com esses princípios que eu acabo de arrolar, para, antes de falar sobre a questão do lugar, que torna ainda mais complicado o salto que eu venho dando de espaço geográfico, território usado, até chegar no conceito de lugar proposto por Milton Santos. Então, há que se distinguir uma coisa, né, que muito bem lembra o Renato Mezan ao falar de Freud. Você tem que pegar, como já tenho dito e constatado na leitura que faço da obra do Milton, as contradições que ele mesmo apresenta na sua obra, e muito especialmente na Natureza do Espaço, na lida com conceitos que ele mesmo criticou e ele mesmo reformulou. O conceito de espaço, que é instância, mas ele fala em produção do espaço. O conceito de território, que para ele é território usado e não pode ser diferente mais, nem para a geopolítica, dadas as características do período histórico e daquilo que implica nas transformações do espaço, do tempo, hoje sobrepostos, e que, portanto, não pode ser tratado como algo congelado. E essas são implicações do método. Então, é preciso saber como nós estamos pensando, o que estamos pensando e como estamos produzindo o conhecimento novo, evidentemente. Para se produzir análise do passado, você pode congelar a realidade, vai lá no passado, busca e interpreta. Só que o mundo hoje, com a aceleração que ele tem, especialmente para aqueles que lidam com totalidades em movimento, como é o caso de quase todas as disciplinas, inclusive da geografia, por uma razão simples. O mundo é essa totalidade em movimento. Então eu acho que a gente tem que aprender a distinguir o que é um conceito, o que é uma teoria e o que é uma palavra. Por exemplo, a palavra território, ela é usada pelos médicos na saúde, ela é usada pelos antropólogos, eles falam em território primitivo. Nós não aceitamos mais essa tipologia. Primitivo, tudo que é primitivo, é o originário.
Para nós, o originário é o planeta, que em parte é estudado pelos geógrafos, mas o que nos interessa é só o estudo da biosfera e da geosfera. Então, é muito complicado. Não há como se tornar um burocrata na produção do processo de conhecimento. Então, eu estou fazendo hoje essa introdução para deixar todos com muita curiosidade, porque na próxima aula eu vou ainda teorizar. Não vou aprofundar o conhecimento da obra do Milton, que foi extremamente rigoroso e cauteloso no uso dos conceitos e das palavras, sem dizer a vocês o que é que eu penso de tudo isso. Então eu falarei sobre conceito, teoria, palavra e método, para a gente poder prosseguir. Isso tudo é um aperitivo. Talvez eu grave outro vídeo amanhã ou depois, vai depender das minhas disponibilidades de tempo. Mas eu sempre fico muito feliz de estar conversando com todas e todos. Agradeço muito os diálogos que temos feito e os compartilhamentos que temos feito. E, para surpresa minha, a frequência a esse canal. Tomara que ele possa ser um vetor de democratização do diálogo acadêmico, que está muito, muito restrito, e que ele seja também uma pequena contribuição à democratização do modo de fazer pesquisa e do modo de trabalho do pesquisador. Se eu não voltar aqui, eu quero aproveitar para desejar boas festas a todas e todos e um bom preparo para 2019, que para os professores e para os cientistas brasileiros, professores de todos os níveis e para cientistas de todas as áreas, não será um ano fácil pelos discursos que estão postos à mesa. E que Deus abençoe o Brasil. Um grande abraço a todas e todos, muitas alegrias e muitas felicidades, força e coragem, e mãos juntas para 2019.